Se você já pensou em dar aquele up na autoestima ou ficou curiosa sobre o que rola no mundo da cirurgia plástica, esse é o lugar certo. Se prepare, porque hoje a conversa é bem séria. Vamos falar sobre abdominoplastia. Sabe o que é isso? Sim, convidamos hoje o doutor Luan Ferretti. Ele é um especialista em abdominoplastia. E a conversa aqui é séria, hein? Tenho certeza que você vai gostar. Prepara essa pipoca, relaxa e vem com a gente, porque o papo de hoje promete. Doutor Luan, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Lúcia. Para mim é um prazer falar sobre um assunto que eu gosto tanto como abdominoplastia. Ai, que legal. E doutor, já tem muita pergunta, tá? Então a primeira pergunta é: o que é exatamente a abdominoplastia? Bom, a abdominoplastia é uma das cirurgias plásticas mais feitas no mundo. A abdominoplastia é uma cirurgia que ela é realizada através de uma incisão próxima da região da marca da calcinha da paciente, ou da cueca, no caso dos pacientes do sexo masculino, e ela tem um grande objetivo: retirar a pele e flacidez abdominal. Então, é uma cirurgia com uma duração média de cerca de 2 a 3 horas de duração, onde a gente vai fazer a retirada da pele em excesso. A gente costuma amarrar a musculatura, que é a correção da diástase dos retos abdominais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que é isso. E associado a isso, nós vamos tirar a pele e corrigir o umbigo para deixar ele de uma forma mais redondinha, mais bonitinha na sua posição habitual. E doutor, só quem perde peso precisa fazer abdominoplastia ou para quem é? Pelo contrário, a abdominoplastia ela tem uma grande indicação. A abdominoplastia ela é um conjunto de 3 técnicas. A dermolipectomia, ou seja, a retirada da pele e da gordura em excesso do andar inferior do abdômen, associada com a correção da diástase e o reposicionamento do umbigo. Esses são os 3 fenômenos que acontecem na abdominoplastia. É uma cirurgia que ela é indicada quando a gente tem excesso de pele, ou seja, em situações onde você teve um emagrecimento acentuado ou você teve uma oscilação de peso e provocou aquilo que a gente conhece como diástase dos retos, ou mulheres pós-gestação que aumentaram o diâmetro do abdômen, tiveram um aumento da pressão intraabdominal e depois que diminuíram, acabaram com um excesso de pele. Então ela tem uma gama de indicações muito grande do que apenas a perda de peso em excesso. Entendi. E qual a diferença entre a abdominoplastia e a lipoaspiração? Bom, acho que essa é a pergunta número 1 do consultório quando a gente fala de contorno corporal. São cirurgias completamente diferentes, mas que andam totalmente paralelas. A abdominoplastia, como eu disse, é uma cirurgia que ela vai resolver flacidez abdominal. A lipoescultura, a gente, através da lipoaspiração, a gente vai diminuir o componente de gordura localizada. Por isso que hoje em dia a gente fala tanto em lipoabdominoplastia, que é você associar a lipoescultura com a abdominoplastia, melhorando assim o componente da gordura localizada e da flacidez abdominal. Que o resultado deve ficar maravilhoso, né, doutor? O resultado complementa demais. A abdominoplastia por si só é uma cirurgia que sozinha já tem um resultado muito bacana. Só que quando comparado com a lipoescultura, é como se fosse assim, a gente tem 2 vitórias. A gente comprou um carro zero ou a gente comprou um carro popular ou uma Ferrari. Você associar a lipoescultura com a abdominoplastia, você vai estar ganhando valor e você vai estar melhorando a qualidade do seu resultado infinitas vezes. Ai, que incrível! E assim, qualquer pessoa é eletiva para essa combinação ou não? Não necessariamente. Pacientes que não têm grande acúmulo de gordura localizada, mas tiveram somente uma perda de peso ponderal importante, ou tiveram aquela pele depois de uma gestação onde ela engordou muito, emagreceu, na sequência ficou com aquela pele com aspecto enrugado, essas pacientes podem fazer apenas abdominoplastia. Mas, assim, eu costumo dizer que 80%, 90% dos casos, pelo menos na minha prática do consultório, a cirurgia indicada é a associação dos 2 procedimentos, que é a lipoabdominoplastia. Doutor, muitas mulheres, eu tenho certeza que ficam doidas para saber, né? Qual é o tempo de recuperação da
da cirurgia para voltar à atividade, porque elas fazem a cirurgia, mas elas já querem, já tá mostrando o corpão. E aí, quanto tempo eu tiro e depois eu volto para a vida? Bom, essa é uma pergunta que eu costumo falar para todas as pacientes, e é a pergunta mais comum que a gente tem no consultório. Depende do que você faz. Se você é uma maratonista, o seu retorno para as atividades habituais vai ser um retorno mais lento. Tá. Se você é uma paciente que trabalha numa atividade administrativa, cerca de 15 a 20 dias você já vai estar conseguindo retornar para suas atividades de forma gradual. Então, isso depende da sua prática de atividade, daquilo que você trabalha. Então, assim, tudo isso é individualizado na consulta. Por isso que é tão importante você não padronizar. Você não pode falar para toda paciente que ela vai retornar suas atividades em 15, 20 dias, porque pode ser que ela trabalhe com o corpo, por exemplo, sendo uma professora de educação física. Essas pacientes vão ter que esperar um pouquinho mais para voltar. E em relação a resultado, a gente começa a ver um resultado definitivo com cerca de 2 meses de cirurgia, de 2 a 3 meses. 2 a 3 meses ela já está mostrando o corpão. Sim. Tomando os cuidados com a cicatrização, não se expondo ao sol, em geral ela já consegue mostrar o resultado com 2 a 3 meses de cirurgia. Porque a gente percebe, doutor, que a abdominoplastia, de todas as cirurgias que a gente faz aqui na clínica, a abdominoplastia ela ganha disparado em procura. É a cirurgia mais buscada. Eu não sei se é a cirurgia mais realizada, mas ela é a mais buscada. Então, todo mundo quer ter de volta aquele abdômen retinho, aquele abdômen sarado. E do ponto de vista da cicatriz, como é isso, doutor? Porque é uma incisão gigante, né? A cicatriz ela vai ser de acordo com o tamanho da flacidez do paciente. Quando as pacientes chegam em consulta falando assim, mas eu não quero que faça com uma cicatriz muito grande. E aí? Esse seria justamente o meu sonho. O meu sonho seria entregar para todas as pacientes uma abdominoplastia com o tamanho da cicatriz da cesariana, por exemplo. Só que cada paciente tem um grau de flacidez. E flacidez de pele você só tira de uma forma, que é cortando. Então, o tamanho do seu corte vai ser de acordo com a flacidez que você apresenta. Não sabia disso. Isso é muito individualizado. Não é assim, aquele fulano faz uma abdominoplastia com corte pequeno. Não, peraí. Não, aquele fulano, então, ele padronizou algo que não deve ser padronizado. A abdominoplastia, ela é individualizada. Então, cada corpo é um corpo. Eu já tive abdominoplastias que eu fiz com cortes muito pequenos, mas porque pacientes apresentavam um componente de flacidez pequeno. Mas já tive pacientes que já, por exemplo, pós-bariátrica, que é uma área que eu faço muito, que eu fiz a abdominoplastia 360 graus, que ela pega também a parte das costas. Caramba, como é isso, doutor? Ela pega toda a circunferência do abdômen do paciente. Então, cada caso é individualizado. Por isso que cirurgia plástica é uma especialidade tão incrível, porque a gente trata cada paciente de uma forma e cada paciente tem um programa terapêutico. E a gente ouve muito, né? A minha amiga fez, eu quero fazer igual, né? E a cirurgia cada corpo é um corpo, cada resultado é um resultado, né? Exatamente. A gente não pode padronizar nada. Porque a cirurgia plástica, apesar de ser uma especialidade que lida com a estética, a gente não é uma especialidade de fim. A gente também é uma especialidade de meio. Então, assim como uma endoscopia, assim como uma cirurgia de vesícula, nós temos riscos, nós temos individualizações. Então, cada paciente é um paciente, tem que ser tratado dessa forma. Então, cada resultado é o melhor resultado para aquele paciente, e não para você trazer uma paciente obesa a um corpo de uma modelo de 30 quilos. Isso é impossível. Então, cada paciente, a cirurgia plástica vai trazer a sua melhor versão. E eu acho que é isso que a gente tem, isso que tem que ser bem claro em consulta, e que eu costumo falar para todas as minhas pacientes, que é a individualização de cada caso. É verdade. Pessoal, é tão importante a gente entender isso. A cirurgia plástica não é você produzir em série pessoas iguais. Cada corpo é um corpo, cada resultado é um resultado. Por isso, doutor, tem tanta gente que fala, não ficou como eu queria. Eu acho que é por causa disso. É a expectativa do outro, né? Exatamente. Eu vi no outro e não ficou como eu queria no meu.
Exatamente. Existe uma expectativa. A gente vê muito isso em cirurgia mamária, por exemplo. A paciente já chega na consulta falando assim, eu quero uma prótese de 300 porque minha amiga colocou. Só que 300 numa paciente com tórax grande, às vezes pode ser nada. Assim como 300 numa paciente de 1,5 m com tórax estreito, pode ser que ela fique com aquele aspecto de mama gigantesca. Parton, né? Exatamente. Então, assim, a individualização de cada caso é muito importante. Então, assim, a abdominoplastia a gente vai olhar, a gente vai basicamente ver se a paciente apresenta o que a gente chama de abdômen avental ou flacidez abdominal. E daí a gente vai fazer um teste principal. A gente vai fazer o teste se essa pele se estica do umbigo para baixo. Esticando, a cirurgia indicada nesses casos é a abdominoplastia, onde a gente vai fazer a retirada de toda a pele e excesso de gordura que tem abaixo do umbigo. Não chegando, aí a gente tem algumas opções. Vamos fazer só lipoescultura, vamos associar uma tecnologia para retração de pele. Isso vai ser o suficiente para resolver o componente de flacidez? Ou não? Ou essa paciente pode ser uma candidata à mini abdominoplastia, que também é uma modalidade que a gente tem de tirar o excesso de pele acumulada sem você ter uma manipulação mais drástica no umbigo. Então, cada caso é um caso e cada caso é individualizado em consulta. Entendi. Essa mini abdominoplastia, fala mais um pouco dela, doutor. Eu não conhecia também. A mini abdominoplastia, as pessoas acham que é uma abdominoplastia com corte reduzido. Na verdade, entendi. acaba sendo essa a grande dúvida da população. Vou fazer uma mini abdômen porque aí o corte é menor. Não, a mini abdominoplastia é uma cirurgia que ela tem uma menor complexidade, com certeza. Você pode ou não fazer a desinserção do umbigo. Em geral, a gente acaba não optando pela desinserção do umbigo nesses casos, e você tira uma faixa de pele bem inferior do que a abdominoplastia tradicional. Então, ela é uma cirurgia mais tranquila, mas com os mesmos riscos de uma abdominoplastia convencional. Então, eu falo para paciente que, às vezes, por 3, 4 centímetros de diferença de uma cicatriz, vamos fazer um procedimento que ela vai ter um resultado melhor, ela vai ter uma qualidade de resultado muito superior. Perfeito, perfeito. Pessoal, é muito importante vocês entenderem tudo que o Dr. Luan está explicando. Por quê? Porque tem muita gente que chega na frente do médico e pede coisas absurdas, né? Então, é muito importante, quando você vem visitar o seu cirurgião plástico, você ter noção, conhecimento das técnicas que podem ser utilizadas. E aí, sim, discutir com o médico a melhor opção para você, né? E deixar que a amiga fique lá, né? Só como inspiração. Exatamente. A gente tem vários tipos de abdominoplastia. A gente tem pelo menos 4 tipos de abdominoplastia. É verdade, eu não sabia. Vamos lá, doutor, conte. As principais são a abdominoplastia convencional, que é aquela que a cicatriz vai ficar na linha da calcinha. Tá bom. Nós temos aquela abdominoplastia que é conhecida como abdominoplastia em âncora, que é a abdominoplastia onde a gente teve uma grande perda ponderal e a gente tem um componente vertical também da flacidez, e não só o horizontal. Mas fica a marca? A paciente vai ter uma cicatriz mediana, mas ela vai ter um acinturamento fantástico com a cirurgia. Então, essa cirurgia é basicamente indicada para aquelas pacientes que tiveram uma perda ponderal muito intensa, ou que já tem uma cicatriz mediana, que a gente vai melhorar o aspecto dessa cicatriz na cirurgia. E nessa abdominoplastia, aí nesse caso, a gente faz sim um novo umbigo. A abdominoplastia convencional, as pessoas ficam com muito medo do umbigo. Mas, basicamente, a gente reposiciona o umbigo da paciente. Então, o umbigo da paciente já existia, então, na abdominoplastia convencional. Isso que é importante salientar. Além disso, nós temos a abdominoplastia circunferencial, que foi aquela que eu comentei anteriormente, e temos uma modalidade também que é a abdominoplastia reversa, que para pacientes que apresentam flacidez de andar superior do abdômen. Daí, nesses casos, a gente pode aproveitar a incisão de uma cirurgia mamária, por exemplo, prolongar um pouquinho e puxar a pele no componente superior do abdômen, que também é uma cirurgia que é bem interessante de realização. E essa é mais comum ou não? O abdômen reverso, ele é a exceção da exceção. É muito pouco procurado e é muito pouco realizado. A campeã número 1, 90% das abdominoplastias são as abdominoplastias convencionais, com a cicatriz na altura da calcinha, com aquela cicatriz com formato de meia-lua. Essa é a campeã número 1 da procura das cirurgias. E a gente ouve
as pacientes depois que passam todo aquele processo doloroso, né? E aí elas estão felizes. Ai, eu amo o Dr. Luan. Dr. Luan é maravilhoso. E aí mostram o corpão, né? Todas felizes na praia, onde tiver, e a gente vê realmente que elas ganham uma autoestima incrível, né, doutor? Elas ganham uma autoestima surreal depois da cirurgia. Semana passada, como você fica? A gente fica muito feliz. Semana passada, eu atendi uma paciente, por exemplo, que trouxe pra mim em consulta que a gente devolveu a qualidade de vida dela. Porque ela por conta do excesso de pele, ela não conseguia ver a região vaginal. Ela falava que ela não tinha relação com o esposo há muito tempo. Então, assim, depois da sustentação, ela falou assim, eu não vejo a hora agora de passar o período do pós-operatório para eu ter relação com o meu marido. Então, olha como você vai trazer... Você traz qualidade de vida para uma mulher. Então, assim, a cirurgia é fantástica. Eu sou suspeito, porque é uma das minhas cirurgias favoritas em relação ao quanto você traz de qualidade de vida para essas mulheres ou para esses homens, e o quanto você tem de melhora no aspecto do abdômen. Eu acho que, sem sombra de dúvida, é uma das cirurgias com o melhor resultado final. A gente vê realmente. Mas, assim, da cirurgia até esse resultado, a gente passa por um processo que é complicado, né, doutor? Primeiro, o problema de andar curvado. Explica para elas por que anda curvado. Porque todo mundo fala, ai, anda curvada, porque a cirurgia não ficou boa, ou porque tá puxando, ou porque vai estourar. Explica, doutor. Acaba com esse mito. Bom, esse é um dos maiores mitos. Eu acho que, assim, quando eu chego na recepção, toda vez que eu vou ver meus pós-operatórios, eu vejo várias pessoas encurvadas, parecendo umas tartarugas de forma andando. Você não precisa desse grau de encurvamento. Então, você precisa de uma leve curvatura. Isso é basicamente porque a gente tracionou bastante essa pele. Então, para você evitar uma distensão desse abdômen, a gente fala para elas andarem levemente encurvadas. Mas, se você andar encurvado demais, você vai acabar tendo um problema na sua coluna. Então, assim, é uma leve curvatura. Não é para você andar totalmente prostrado e encurvado, senão depois você vai estar tomando anti-inflamatório para a coluna. Inclusive, a gente vê algumas que elas estão tão encurvadas que a gente nem vê o rosto, né? Exato, mas não precisa. É uma curvatura discreta, não precisa... E é o que eu falo para o paciente, é conforme tolerabilidade. Você vai ver que no pós-operatório a gente puxa tanto a pele que ela não vai conseguir andar encurvada. Isso é algo que é do resultado. Então, à medida que você vai tendo a cicatrização, que você vai fazendo no pós-operatório, as sessões de drenagem linfática, o paciente vai vai conseguindo automaticamente ficar mais ereto. Então, por consequência disso, a gente fala, conforme a sua tolerabilidade, você vai podendo ficar mais retinho. Mas esse negócio de andar 100% encurvado, isso é uma das lendas que a gente vê nos grupos de WhatsApp, que elas comentam entre si, eu acho que abriu o meu pontinho porque eu não andei encurvado. Isso pode acontecer, mas se ela exagerou demais, mas se ela seguiu conforme a tolerância, isso não tem problema nenhum. Meninas, prestem bem atenção no que o doutor falou. Vocês não precisam andar como uma tartaruga encurvada, ok? É uma leve curvatura para que vocês não puxem muito, mas não tem necessidade, né, doutor? Exatamente, não tem necessidade. É uma curvatura discreta conforme tolerância. Então isso em geral, é mito. Exatamente. Em geral, com 15, 20 dias de cirurgia, a paciente já está com a posição totalmente ereta e já está conseguindo fazer boa parte das atividades. Bom, tem muita gente que pensa que a abdominoplastia é uma cirurgia extremamente dolorosa, que ela vai sofrer muito no pós-operatório. Isso é uma lenda. A abdominoplastia é uma cirurgia muito tranquila do ponto de vista álgico, ainda mais porque hoje em dia a gente usa técnicas anestésicas que ajudam com medicações de depósito, que vão ajudar muito no conforto do paciente. As medicações orais que a gente passa no pós-operatório da abdominoplastia, elas são muito tranquilas de você aguentar o pós-operatório. Você fazendo as drenagens adequadas, fazendo os cuidados de pós-operatório, você vai passar pela cirurgia sem grandes dificuldades. E o dreno, doutor, que é colocado, também é um fator de desconforto para elas, né? O dreno é a maior polêmica, né? A maior Chamam até de cachorrinho. Exatamente. O dreno
Tem cirurgiões que optam por fazer abdominoplastia sem dreno. Não é o meu caso, particularmente. Eu sou de uma escola onde a gente coloca dreno em todas as abdominoplastias. Sim. Então, assim, acho que o dreno hoje eu coloco ele para sair na região da incisão. Então, ele não tem um corte adicional, não tem... ele causa um desconforto discreto, não vou mentir, ele realmente dá um desconforto, mas ele sai em 7 dias. Depois de 7 a 10 dias, você já tá com ele eliminado e você evita várias coisas, você evita várias punções desnecessárias no consultório. Então, eu acredito que o dreno, se você vai em congresso, vai ser uma polêmica. Tem cirurgiões que colocam, tem cirurgiões que não colocam. Existe uma tendência moderna de cada vez menos drenos dentro da cirurgia plástica. Antigamente, por exemplo, nas mamas a gente colocava dreno em todas. Hoje em dia é muito raro você colocar dreno em uma mamoplastia. Mas eu, por segurança nas abdominoplastias, eu ainda opto pelo dreno e não acho que ele seja um grande desconforto. Os pacientes se queixam, mas se queixam por cerca de 7 dias e ele não vai causar uma dor importante a ponto de causar um desconforto maior no processo da recuperação do paciente. O desconforto é só aquele corpo estranho que tá aqui caminhando com você, que você tem que tomar cuidado, né? Exatamente, é um desconforto discreto. Entendi. Doutor, aqui a gente sempre tem 2 coisas que a gente faz. Uma delas é o que ninguém te conta sobre a abdominoplastia. Então, a gente tem umas perguntas aqui. Vamos lá. É bem rapidinho. É só... Fica ligado, porque isso ninguém te conta. Aí o doutor vai falar. É uma técnica para emagrecimento, doutor? Jamais, jamais. A cirurgia plástica não é uma cirurgia para emagrecimento. A abdominoplastia é uma cirurgia que ela funciona basicamente para resolver flacidez abdominal. Então, não é uma cirurgia para emagrecer. Ela vai diminuir o componente de pele em excesso. Não é indicada para quem tem obesidade, doutor? Nenhuma cirurgia plástica deve ser feita em pacientes muito obesos. Porque você tem uma cicatrização ruim, você tem um aumento de chance de deiscência, você tem um aumento de chance de infecção. Então, a cirurgia plástica não é para pacientes que estejam acima do peso. Elas são indicadas para pacientes que estão com IMC pelo menos inferior a 28 ou a 30, dependendo da literatura que você usa como base, mas elas não são cirurgias para quem tem condições de obesidade. E isso é muito importante falar, porque muita gente liga na clínica, marca consulta e fica frustrado, porque chega aqui, ela tá com IMC acima de 30 e aí... O que acontece? Ela não pode fazer a cirurgia. Então, a gente orienta, é lógico, fazer um emagrecimento com algum programa, né, de emagrecimento, mas realmente, né, doutor, isso ninguém conta, mas a pessoa não pode fazer com MC acima de 30, Exatamente. Eu acho que a cirurgia plástica, o pilar dela é segurança, né? Então, toda vez que a gente diminui a segurança do procedimento, você tem que repensar se você tem que realizar esse tipo de cirurgia. Então, a abdominoplastia, de fato, não é uma cirurgia indicada para pacientes que estão acima do peso e condições de obesidade. Outra pergunta, doutor. Não é recomendado para quem quer fazer várias vezes o procedimento. É possível fazer? Porque onde tira, volta não, né, doutor? Ela é uma cirurgia, como eu disse, indicada para flacidez abdominal importante. Se você teve um reganho de peso ou uma nova gestação depois da cirurgia e apresentou flacidez, em alguns casos você pode fazer uma segunda abdominoplastia. É muito raro você ter esse excesso de pele novamente a ponto de indicar a abdominoplastia num segundo momento. Mas eu já tive alguns casos que foram indicados, sim. Mas isso é muito mais raro do que comum. E pode ser contraindicado para quem tem doenças cardíacas? Com certeza. Qualquer cirurgia plástica pode ser contraindicada em pacientes com complicações cardiovasculares mais graves, diabetes descompensado, qualquer situação que impeça a cicatrização. E pessoas que estão amamentando, pode fazer? Bom, a amamentação depende da fase do desmame que o paciente tá. A gente costuma indicar a cirurgia depois de 6 meses da gestação, porque quando você já teve várias modificações depois
do processo de gestação, a amamentação em si, ela não contraindica a abdominoplastia, contraindica a cirurgia mamária, mas a abdominoplastia em si, não. E uma pessoa que faz abdominoplastia, depois ela pode ficar grávida outra vez e a barriga vai crescer, não vai prejudicar em nada, ou é melhor não? Depende, isso precisa ser muito bem alinhado em consulta. Se o paciente tem uma diástase abdominal importante, que é o espaçamento entre as duas bainhas do músculo, a gente precisa fazer essa correção. E, em geral, o que eu costumo perguntar para a paciente é: você tem uma expectativa de ter uma nova gestação nos próximos anos? Porque se você tiver, depois de daqui a um ano você quer engravidar, talvez não seja o melhor momento de você, de você fazer abdominoplastia. Mas se você quer ter daqui 5, 10 anos, aí você vai, o seu organismo já vai estar preparado para distender esse abdômen novamente. Mas tudo isso é alinhado na consulta. Então, dependendo da paciente, ela fala, mas eu tenho vontade de engravidar. Então, às vezes, nesse caso, você opta por não corrigir a diástase para você não ter dificuldade para a distensão desse útero posteriormente. Então, é por isso que a gente sempre fala, o melhor momento de tirar todas as dúvidas é na hora da consulta, que as coisas são alinhadas. E é exatamente isso. O que ninguém te conta, depois que você chega na frente do cirurgião, ele fala, olha, é melhor não é bem para você, a gente tem que repensar. A pessoa sai frustrada. Mas se ela souber, por isso que é tão importante esse espaço, doutor, pra gente tirar dúvida, sabe? Falar real. Não adianta a gente ficar inventando pavão, como dizia minha avó. Bom, agora a gente vai falar sobre o que você precisa saber. Então, não tem jeito, a pessoa precisa saber. Abdominoplastia. Ela remove o excesso de pele e gordura da região abdominal. Pode também corrigir diástase do músculo do abdômen, doutor? Exatamente. A correção da diástase, você vai amarrar as duas bainhas do reto abdominal. Existe uma linha que separa as duas camadas os dois ventres musculares, que é essa linha que chama linha alba. Ela é formada de tecido elástico e tecido conjuntivo. Então, à medida que você tem um aumento da pressão intraabdominal, como a gestação, isso provoca uma dilatação desse espaço. Só que, como um bom elástico, esse espaço, ele estica. Ele vai ficando... Só que na hora que ele volta ao normal, esse elástico sempre fica um pouquinho mais frouxo. Uhum. E essa frouxidão é o que a gente conhece como a diástase dos retos abdominais. Então, isso provoca aquela sensação de estômago alto que a paciente chega na consulta. Aquela barrigona assim, Em geral, isso é conhecido como a diástase dos retos. Então, uma das etapas para paciente que apresenta esse fenômeno é a correção, que é a amarração dessa diástase para você ter um retorno à posição habitual da musculatura e deixar um abdômen mais tenso, um abdômen mais sem essa dilatação provocada pela essa frouxidão do ligamento. E doutor, por que tantas mulheres, isso assim, não olhando para o lado estético, de beleza, de ter a barriga retinha, mas por que tantas mulheres apresentam esse tipo de diástase, com essa barriga que vem aqui de cima? Justamente porque a grande maioria dessas mulheres foram mães. Mas é por isso só? Toda mulher que teve a gestação teve o aumento da pressão intraabdominal. Uma vez que você teve esse aumento dessa pressão intraabdominal, por mais que ela tenha voltado no peso habitual, esse ligamento, ele tá um pouco mais... Essa linha, ela tá um pouco mais frouxa. Então, se ela tá um pouco mais frouxa, você provoca essa distensão do abdômen com uma maior intensidade. A diástase, ela não é uma doença. Uhum. A diástase, ela é um fenômeno que acontece em situações que você tem esse aumento dessa pressão intraabdominal e que é facilmente corrigido. E hoje a gente tem a correção na abdominoplastia convencional, mas para pacientes que não têm a perda não tiveram a flacidez de pele, você pode fazer essa correção da diástase por vídeo, por exemplo. É mesmo? Com cirurgia por vídeo. Como chama essa cirurgia, doutor? É a correção da diástase por vídeo, que pode ou não ser associada com uma lipoaspiração, que daí é o Mila que a gente conhece.
Esses casos são casos bem seletos para pacientes que não apresentam flacidez de pele e que daí nem é o cirurgião plástico que acaba sendo o principal responsável pelo tratamento dessa diástase por vídeo, acaba sendo o cirurgião do aparelho digestivo, mas é uma modalidade moderna, que hoje em dia a gente tem alguns cirurgiões plásticos que estão se associando com outros cirurgiões do aparelho digestivo para fazer esse tipo de procedimento. Se você fala que associa com a lipo, aí tem que entrar aí entra a figura do cirurgião plástico na ação e aí faz o show, né, Exatamente. doutor? Daí a gente trabalha em equipe. Que bom. Bom, quais são os riscos, doutor, da abdominoplastia, da cirurgia? Bom, toda cirurgia tem risco de infecção, risco de acúmulo de líquido, que é o seroma que a gente conhece, risco de hematoma, que é um sangramento fora do normal. Você tem risco de... os riscos maiores, você tem risco de perfuração, você tem risco de... E o que preocupa muito a gente é a chance de trombose e embolia no pós-operatório, mas por isso que você usa as medicações, utiliza a meia de compressão por um tempo maior, então E a gente utiliza também o Sequel, que é uma bota pneumática que ajuda a evitar também a trombose no intraoperatório. Então, a gente tenta desviar o máximo de todas as complicações, usando antibiótico para evitar a infecção, Sim. usando anticoagulante para evitar trombose e embolia. Então, assim, a gente tenta direcionar todas as complicações preveníveis. É claro que existem alguns casos que a gente não consegue prever que essa paciente vai ter complicação. Por você esticar muito a pele, existe um grau de sofrimento dessa pele remanescente. Se o paciente tem um histórico de tabagismo importante, é aí que você tem chance de ter sofrimento de pele. E daí, aí que entra mais uma outra preocupação, tanto quanto a obesidade. O tabagismo é tão crucial quanto a obesidade para o processo de cicatrização. E assim, e se a pessoa esconder do cirurgião que ela fuma, por exemplo? Eu, Luan, particularmente na minha rotina, eu não opero paciente tabagista. Então, assim, se o paciente escondeu, infelizmente, ele provocou, ele respondeu para mim na cirurgia, na consulta, que ele não fuma. Então, ele se colocou no risco de ter esse tipo de complicação. Porque, assim, em geral, na minha rotina, acho que as meninas conhecem, sabem como eu sou bem sistemático, eu não opero paciente tabagista. Eu prefiro perder um contrato de um tabagista do que tratar depois a complicação mais para frente. Verdade. Então... E isso eu acho que é até uma dica, né? Um alerta para as pessoas que fumam. Eu fumei durante muitos anos e um dia eu decidi parar de fumar. E quando eu fui consultar um cirurgião plástico para fazer um procedimento, ele falou para mim exatamente isso que você acabou de falar. Você fuma? Não faço. Minha mãe quer operar abdominoplastia com lipoaspiração. E minha mãe fuma. Minha mãe tem uma carga tabágica bem alta. Eu falei assim, que enquanto ela não parar de fumar, eu não mesmo tendo cirurgião plástico em casa, ela não vai fazer cirurgia. E quanto tempo, doutor, de parar de fumar a fazer uma cirurgia sem o risco? O ideal seriam pelo menos 2 meses. Na minha rotina, pelo menos com 30 dias antes da cirurgia, eu solicito que esse paciente pare de fumar, e com 30 dias a 2 meses no pós-operatório também fique sem fumar no pós-operatório. Importante, mas muito quanto importante. mais tempo ele conseguir ficar sem fumar no pré e no pós, melhor. Porque o cigarro, na verdade, não devia nem existir. Né? Verdade. Verdade. E é uma coisa que a gente vê crescendo e as pessoas... isso é uma questão cultural, né? Tem que entender que aquilo não faz bem. A gente tá indo rumo a uma vida saudável e, de repente, a gente depara com um vício de cigarro e aquele eletrônico também. Exatamente. Que é a mesma coisa, né? É um cigarro. É a mesma coisa. E a gente tem que cuidar, ficar linda, maravilhosa, e é isso que a gente quer, né, doutor? E, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a cicatriz, tá? A gente vê no final da cirurgia, a gente vê, você coloca lá o micropore, não sei como é o nome, né, para segurar a cicatriz, enfim. Só que ela fica um pouco repuxada, ela fica um pouco torta. Isso, assim, no final, ela fica reta? Ela costuma acomodar. A abdominoplastia é muito rara a cicatriz ficar reta, porque uma cicatriz reta no abdômen, ela vai contra a linha de força, ela tende a abrir. Então,
entendi. Porque às vezes a pessoa... Ai, ficou torto. O formato mais comum da abdominoplastia é aquele semicírculo, ou dependendo da escola que a pessoa se formou, é uma cicatriz que tem semelhança a um guidão de bicicleta. Então, esse é o sentido correto da abdominoplastia, que você tem essa curvatura. Justamente para você acomodar na posição mais próxima da cueca ou da calcinha. O homem não. O homem tem que ter uma cicatriz mais retilínea localizada, porque o homem costuma esconder isso na região da cueca. Agora, a calcinha, ela tem um sentido mais asa delta. Então, por esse sentido mais asa delta, que a gente acaba deixando a cicatriz mais encurvada na hora de pensar na resultante da cicatriz. Porque a gente que não sabe disso, né? Você olha, né? O teu olho fala, ai, tá torto, alguma coisa aconteceu. Um lado tem que estar semelhante ao outro. Sim. Se você observar, um lado tem que ser... Eles têm que funcionar como porque a gente imagina que ela seja assim, Exatamente. né? Ela tem que ter um formato de um semicírculo, basicamente, para ser uma abdominoplastia bem posicionada. Perfeito. E quando você faz aquela 360, como a pessoa dorme, cuida? Porque eu fico imaginando, deve doer, deve ser horrível. É um pós-operatório que não é tão pior quanto uma abdominoplastia convencional. A 360, ela é muito pouco realizada, né? São para pacientes que tiveram perdas muito importantes, que têm uma flacidez de componente posterior que um laser, por exemplo, não vai segurar. Sim. Então, a gente pede para esse paciente dormir de barriga para cima, porque a cicatriz, a gente fez a correção da diástase, fez mais coisas. Você tem um risco maior de abrir algum ponto na região posterior, mas aí a gente acaba pedindo para ele dormir basicamente de barriga para cima, sem ter grandes diferenças em relação ao cuidado. Só na hora de levantar da cama que ele tem que ter mais cuidado. Mais cuidado para evitar uma deiscência maior, uma complicação maior. E como é importante todas as informações, doutor? Como é importante, porque as pessoas, elas querem saber, elas querem fazer, mas o grande problema é você ir buscar informações aonde a fonte está errada, né? E a fonte aqui é fiel. Então, tudo que a gente precisa saber, tirar dúvidas é aqui, né, doutor? Exatamente. O momento de tirar dúvida é na hora da consulta. Depois da cirurgia, você não pode virar e falar assim, eu me arrependi de fazer. Você se arrependeu por 2 motivos. Ou o seu cirurgião não te informou tudo o que tinha que informar, ou você não perguntou todas as suas possíveis dúvidas. Então, esses são os únicos motivos de você ter um arrependimento da cirurgia. Claro que existem algumas complicações que podem acontecer, que deixam algumas pacientes chateadas, e deixa o cirurgião muito chateado também. Claro, tenho certeza. Mas o momento de tirar a dúvida é na hora da consulta. Isso é, sem sombra de dúvida, o momento principal da cirurgia. É isso aí. Se você tá pensando em fazer uma consulta, anota num papel tudo que você tem dúvida, tudo. Porque chega na hora, na frente do médico, a gente às vezes fica tão emocionada que acaba esquecendo de perguntar coisas que passaram pela tua cabeça. Então não deixa. Chega na frente do médico e fala, doutor, trouxe meu livrinho aqui com as minhas anotações, eu quero saber tudo. Exato, o momento de tirar dúvida é no pré-operatório. No pós-operatório é ótimo você tirar suas dúvidas também. Mas o momento de tirar dúvida é antes da cirurgia. Porque você não pode entrar para o centro cirúrgico com dúvida. Nem dúvida do profissional que você vai operar e nem dúvida do procedimento que você vai fazer. Porque cirurgia é um momento de confiança. Você está confiando a sua saúde para outra pessoa te operar. Então você não tem que ter dúvida. E nenhum cirurgião plástico que eu conheço liga de tirar dúvida do paciente. Nem a dúvida mais boba possível. Não existe dúvida boba. Porque uma dúvida boba pode ser uma medicação a menos que o paciente vai tomar no pós-operatório. Verdade. Pode ser um cuidado a menos que o paciente vai ter no pós-operatório. Não existe dúvida boba. Quem estudou para aquilo fui eu. Quem tem a obrigação de saber tirar todas as dúvidas do meu paciente sou eu. Muito bem, esse é o Dr. Luan, gente. Dr. Luan, vamos falar um pouquinho de pós-operatório, né? Porque a gente sabe que o pós-operatório ele é
tão importante quanto a cirurgia. Se não mais importante. Porque, né, a gente sabe que um pós-operatório não feito de forma correta acaba impactando. Então, fala um pouquinho sobre o pós-operatório, doutor. O pós-operatório da abdominoplastia, ele é muito importante de ser feito. Não tão importante quanto a lipo, mas tão importante de ser feito como outras cirurgias. A gente costuma fazer, basicamente, a drenagem linfática. A drenagem linfática, ela ajuda a desinchar mais rápido, ela ajuda a ter um resultado mais rápido, pensando em resultado final. Ela tem menos dor no pós-operatório, menos desconforto, então, e menos fibrose. Fibrose é igual a cicatriz ruim e um aspecto de resultado final é insatisfatório. Então, assim, um pós-operatório mal feito, ele vai ter um impacto muito grande em relação ao resultado final. Então, por isso que a gente sempre orienta que o pós seja feito com um profissional habilitado, com um fisioterapeuta ou com um profissional com todas as habilitações necessárias para fazer um pós-operatório interessante e você ter uma recuperação completa. Porque o pós-operatório, por exemplo, às vezes a gente vê, a gente acaba tendo um umbigo com risco de sofrimento. Daí você vai lá e entra com algumas medidas no pós-operatório com a fisioterapeuta e às vezes você salva um umbigo que tem risco de sofrimento maior. Então o pós-operatório, sem sombra de dúvida, é um momento fundamental para um resultado definitivo. Perfeito. Doutor, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Estou muito feliz que o senhor aceitou o nosso convite. Realmente, você é aquilo que todo mundo fala, né? Adorei o médico, ele explica tudo, ele fala tudo. Então, a gente sabe o quanto você é atencioso com as pacientes aqui da Perfeita. Obrigado. E o doutor, ele está na Perfeita. Quais dias, doutor, você atende aqui? Aqui eu atendo nas quartas e nas quintas. Tá, quartas e quintas? Quartas e quintas é onde a gente faz nossos pré-operatórios. Todas as quartas, todas as quintas, o dia inteiro. Então, você faz pós-operatório e atende as pacientes novas. Exatamente. Doutor, muito obrigada, Imagina, viu? eu que agradeço. E você é convidado para sempre. Toda vez que quiser, tem novidade, vem trazer pra gente. Pode deixar. Obrigado pelo convite. A gente se coloca sempre à disposição. Espero ver vocês em breve em consulta. Ai, que legal. E você que acompanhou o nosso Pod Perfeita, sabe que aqui você pode. Então, até a semana que vem.